Bom dia, passando mais um dia aqui para poder compartilhar com vocês o material, né, a respeito do amor. Falar um pouquinho hoje aqui no Ministério Farol para Famílias a respeito do amor paciente, né? Nós já viemos numa saga, né, numa escadinha, né, falando sobre o amor e abordando situações de 1 Coríntios, que fala também a respeito desse amor que é um amor que é paciente, que suporta muita coisa e que está sempre pronto a perdoar, né? Acho que essa é a parte do estágio mais difícil. Então, eu vou fazer uma comparação aqui desse amor paciente como se fosse um telhado. A base de todo o processo desse amor, ela tem que ser bem sólida, ela tem que ser forte, ela tem que ser firme, e a nossa base é Cristo, né? Mas esse telhado, né, que está acima, né, ele está protegendo, ele está guardando, digamos assim, toda essa estrutura, ele tem que ser muito forte. Ele precisa suportar ventos, precisa suportar chuva, precisa suportar qualquer coisa que caia ali em cima para que ele realmente não despenque e não destrua, né, mate quem está ali por baixo dele. Ser forte para segurar ventos e forças contrárias, independente do que da onde esse telhado se encontre. Se for num plano físico, né, falando de telhado, a gente vai estar falando, por exemplo, dos países da América do Norte, os países que estão acima, né, da linha do Equador. Esses países, eles precisam de telhados fortes por causa de neve. Então, ele, além de ser um telhado forte, ele tem que ter uma estrutura muito boa para que quando essa neve caia, ela deslize e não fique acumulada, né? Não fique guardando aquele peso. Então, o amor, ele é bem assim, ele precisa ser forte, mas precisa ter paciência para suportar todas as intempéries da vida, que a gente nunca sabe quando vai começar uma situação estranha ou esquisita, e nem quando essa situação vai acabar. Então, ele tem que estar sempre prevenido para não ser pego de uma forma desprevenida, né? Então, como a gente viu no estudo anterior também, eu falei um pouquinho sobre escolhas, né? E nós podemos suportar, sim. Podemos ser melhores do que aquele que nos agrediu ou aquele amor que não está nos correspondendo da forma que nós gostaríamos. Mas a gente chega num limite, né? Que é o outro ponto da situação, que seria o perdoar. E essa parte talvez seja mais difícil. A ausência de perdão na vida da pessoa, ela corrói a alma. Ela faz da vida dessa pessoa algo assim tão miserável e normalmente afeta mais a ela do que o agressor, né? Do que a pessoa que está sendo, que foi a agressora, né? Que a agrediu. Efésios 4, 26 a 27 tem uma explicação muito boa do pastor Hernandes Dias Lopes, e ele faz uma interpretação desse versículo que fala a respeito de lugar. O versículo fala assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. E ele, quando fala especificamente essa palavra, né, desse lugar no original, menciona que esse local é um local de adoração. Então, como ele menciona esse local de perdão, quando uma pessoa não perdoa a outra, ela dá lugar no seu coração, ela faz um local de adoração onde Deus não é o Senhor. Se Deus não é o Senhor, quem vai ser o Senhor é o diabo, né? Então, o perdão, ele deve ser concedido, não porque o outro merece, mas porque também somos pecadores. E um dia nós carecemos desse perdão, carecemos desse cuidado, e Deus nos perdoou. Então, precisamos do perdão do cônjuge, precisamos do perdão de Deus, e podemos dar esse perdão também da mesma forma. Perdão, e quando eu abranjo essa palavra perdão, eu não vou dizer que Deus vai me dar amnésia, porque Ele não dá amnésia ao ponto de eu esquecer o que o outro fez, ao ponto de eu não lembrar do que o outro fez, mas Ele não vai permitir que o pecado do outro se torne o centro da minha vida, que o pecado do outro se torne o controlador das minhas emoções e dos meus sentimentos. Perdoar é quando eu posso dar ao outro um presente. A decisão
de aceitar ou não esse perdão é a batata quente que eu já coloquei na mão do outro, não é mais minha. Então eu perdoo. Se o outro vai aceitar esse presente ou não, eu não sei, eu não posso dizer pelo outro, mas eu posso dizer por mim, que eu não vou carregar mais aquela mochila de pedras, aquela situação de peso, aquela situação de amargura no coração, aquela situação de transtorno, de mal-estar que vai estar me corroendo por dentro. Não vai me acontecer mais. E aí, você pode ser como outra pessoa. Você pode guardar a amargura, você pode guardar a raiva, você pode guardar seu coração duro, você pode ser indiferente, mas você pode ser diferente, não se nivelando por baixo, optando por suas escolhas, optando pelas batalhas que você vai precisar travar, né, que deve ou não travar. Se você é daqueles que faz parte de um grupinho do eu nem sempre peço desculpas, eu não sei como pedir desculpas, eu não vou saber como fazer isso, perdão vai ser uma escolha. Então não deixe o orgulho falar mais alto sobre a sua vida, não deixe o orgulho te blindar ao ponto de você não ser receptivo a perdoar ou a receber perdão também, né? Oferecer perdão. Não durma sem orar com o seu cônjuge, não durma sem falar com o seu cônjuge, sem conversar com ele, não dê lugar, não dê brecha, não abra um espaço desse vazio, né, ou desse local de adoração que não é a Deus no seu coração e nem na sua cama, para que o inimigo tome conta. Dentro do meu relacionamento com o Alexandre, perdoar nem sempre é fácil, nem sempre às vezes ou foi fácil, digamos assim, mas eu optei por escolhas. Na minha parte, eu sempre optei por perdoar, para poder fazer o diferencial, para ser o diferente. E funciona. E aí, muitas vezes, as pessoas olham para mim e falam assim, poxa, mas, né, né, você o tempo todo que vai pedir perdão, sim, eu não tô carregando mais mochila de pedras. Eu decidi ter outras coisas nas minhas bagagens emocionais, outras coisas dentro do meu cotidiano, outras coisas que vão me impulsionar para poder fazer coisas diferentes. Você não vai ficar chateado? Sim, mas aquele período do ficar chateado é um curto período de tempo, não é um período grande. E eu não vou deixar que aquilo ali tome conta, ou domine, ou determine quem eu sou, quem eu preciso ser, ou coisas que eu preciso fazer. Isso não acontece só com ele, não, com várias pessoas. Dizer que a gente não é pisado, magoado, ou fica ressentido com alguma pessoa, alguma circunstância, é mentira, isso acontece. Mas eu tenho que saber o que eu vou fazer, isso é amadurecimento, o que eu vou fazer com essas minhas emoções e como eu vou colocá-las em prática para que meu dia se torne diferente. Então, eu espero que essa palavra ela possa ter trazido alguma luz, possa ter trazido menos fardos para você, possa ter lhe ajudado de alguma forma. E se você achar que essa palavra é boa para ser compartilhada, compartilhe com um amigo, com alguém que precisa, e nos siga, nos curta, Ministério Farol para Famílias. Que Deus possa lhe abençoar. Hoje aqui em João Pessoa é feriado, então para quem está assistindo a gente daqui, um excelente feriado, mas se você vai assistir de outro local, que Deus te dê uma semana abençoada, um início de semana abençoado. Fica com Deus.